Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus junto com você. E dessa vez no livro de Daniel, capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 22, que diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, a palavra de Deus. Essa passagem é muito conhecida, né, de quando Daniel foi lançado na cova dos leões e o Senhor livrou ele, né, de forma sobrenatural, de forma milagrosa. Mas como a palavra de Deus é viva, né, ela se renova, ela é eficaz e todos os dias, mesmo lendo o mesmo texto, o Senhor fala coisas novas conosco. Nós sempre temos lições, né, aprendizado com a palavra de Deus. Então vamos mais uma vez meditar nessa palavra, nessa passagem em que Daniel é lançado na cova dos leões. E o que eu quero chamar a atenção nessa meditação é que o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor poderia ter impedido Daniel de chegar, de ser lançado na cova dos leões. O Senhor podia ter impedido Daniel de passar por essa luta, por essa prova, por essa tribulação. Mas o Senhor não impediu que ele chegasse lá. O Senhor permitiu que ele passasse por essa luta. O Senhor não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova, né? Enquanto ele estava na cova, o Senhor esteve com ele, protegeu, e como a gente leu nesse versículo, o Senhor foi lá e fechou a boca dos leões e não permitiu que os leões lhe fizessem dano. Da mesma maneira, na nossa vida, nós passamos por lutas, por provações. Nem todas as lutas o Senhor vai impedir que a gente passe, né? Daniel andava em retidão, Daniel andava em fidelidade com o Senhor, e mesmo assim ele foi lançado na cova dos leões. E às vezes na nossa vida a gente anda em retidão, a gente anda em obediência, a gente anda em fidelidade, mas isso não significa que nós não vamos passar por lutas. Às vezes, pelo fato de nós procurarmos ter uma vida reta diante do Senhor, a gente acha que o Senhor tem a obrigação de nos livrar de problemas, né? Quando a gente passa por alguma luta, às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente, que às vezes até o inimigo lança na nossa mente, poxa, eu tenho andado tão reto diante do Senhor, poxa, eu tenho procurado fazer tudo tão certo, poxa, eu tenho buscado tanto ao Senhor e o Senhor permitiu, né, permite que isso aconteça comigo. E aí vem aquele questionamento, vem aquela dúvida no nosso coração, mas a gente não pode entender a luta como uma desaprovação, né, como uma vingança, como um castigo. Muito pelo contrário, mesmo andando em fidelidade, em retidão, as lutas, elas chegam na nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente passa por lutas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então ele não disse que nós não teríamos aflições. O que ele disse é que ele sempre estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nem sempre o Senhor vai nos poupar da luta, da tribulação, da adversidade, mas o Senhor vai nos livrar enquanto nós estivermos na luta. O Senhor vai nos livrar na luta, né? Não da luta. Então, se você está passando por uma provação, por uma luta, por uma dificuldade, creia que o Senhor está com você. Às vezes ele não nos impede de passar, mas ele sempre está conosco. Em Isaías diz, né? Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Então a gente precisa ter esse entendimento, que o Senhor sempre está conosco. E a luta, por mais que não seja agradável, por mais que a gente sempre tenta se livrar dela, né? É claro que pra gente é muito mais cômodo não atravessar a luta, mas as lutas, elas têm os seus propósitos, né? Um dos propósitos da luta, por exemplo, é trazer pra gente legitimidade quando a gente falar acerca de algum problema, né? Uma coisa é, por exemplo, você falar Deus cura, porque eu li na Bíblia que Deus cura, né? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou tantos enfermos, e uma coisa é a gente falar que Jesus cura porque a gente
lê na Bíblia ou porque a gente ouviu um testemunho. Outra coisa bem diferente é a gente falar: Jesus cura porque Ele me curou, né? E você ter um testemunho para falar: eu passei por essa doença, eu passei por essa dificuldade, mas o Senhor Jesus me curou. Uma coisa é você falar: Jesus restaura um casamento, e outra coisa é você falar: Jesus restaura um casamento porque Ele restaurou o meu, né? Porque a minha família estava prestes a acabar e o Senhor veio e restaurou, e eu estou vivendo a bênção do Senhor no meu casamento, na minha casa, na minha família. Uma coisa é você falar: o Senhor supre necessidades, o Senhor provê. Outra coisa é você falar: o Senhor supre necessidades, porque eu tenho visto Ele suprir as necessidades na minha casa, porque o Senhor tem providenciado tudo que eu preciso. Então uma coisa é a gente ouvir falar de milagres, outra coisa é a gente viver os milagres. E para a gente viver os milagres, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, mas essas lutas trazem pra gente legitimidade quando a gente falar, quando a gente testemunhar, quando a gente disser acerca, né, testemunho do nosso Deus. Um outro propósito da luta é que ela gera em nós empatia. Quando a gente sabe que alguém está atravessando, passando por algo que a gente já passou, o nosso coração se move, né? A gente tem mais compaixão, a gente entende melhor a dor do outro, e aí a gente pode ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa, né? Se você já passou por uma depressão, por exemplo, e você sabe alguém que está passando por isso, você consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Você sabe o que aquela pessoa está atravessando, então você pode ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa, e ajudar aquela pessoa a passar por aquele momento. Então, a luta também gera empatia, né? Move o nosso coração, faz a gente sentir com mais precisão a dor do outro, e assim a gente pode ser mais usado por Deus, né, para alcançar, para ser ferramenta do Senhor, para ajudar o próximo. E a luta também gera crescimento, né? Quando a gente passa por lutas, por dificuldades, a gente sempre sai fortalecido. A gente sempre sai de uma adversidade mais forte do que a gente entrou. E aí a gente fica mais forte para passar por outras lutas, né? Para passar para outros níveis. Eu sei que a gente não gosta de saber, poxa, passei por uma luta e vai vir outra. E infelizmente, enquanto a gente estiver na terra, podem surgir outras lutas, né? Mas é assim que a gente vai subindo de nível, né? É assim que Deus vai completando a obra dele na nossa vida. Foi assim com Davi, foi assim com tantos homens de Deus, né? Davi, antes de matar o gigante, ele matou o leão, ele matou o urso, e o leão e o urso foram degraus, né? Foram lutas que ele passou para conseguir matar o gigante, enfrentar o gigante. Na nossa vida também é assim. A gente passa uma luta hoje, depois vem outra, a gente está mais forte para enfrentar, né? E a gente pensa assim: o Deus que me ajudou a passar naquela luta, né? O Deus que fez eu vencer aquela adversidade, Ele vai me ajudar dessa vez também, né? O mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele vai agir de novo, e aí a nossa fé é fortalecida, e aí a gente se sente mais forte, né? E aí a gente cresce no nosso relacionamento com Deus. Com certeza Daniel saiu dessa luta muito mais forte. Com certeza Daniel saiu da cova dos leões com muito mais certeza do Deus que ele servia, do poder sobrenatural do Deus que ele servia. E um outro propósito da luta é glorificar o nome de Deus. Olha como o nome do Senhor foi exaltado através dessa luta que Daniel passou, né? Todo o reino, o rei reconheceu, e o rei fez um novo decreto. Lá no versículo 26 fala: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Olha o que o rei falou acerca de Deus, né? Acerca do Deus de Daniel, quando Daniel passou por essa luta. Então as lutas na nossa vida servem para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Então a gente não gosta, né, de passar por lutas. Sai da nossa zona de conforto. Se a gente pudesse escolher, com certeza nós não passaríamos. Talvez se Deus tivesse chegado para Daniel e falado: e aí, Daniel, você prefere passar na cova dos leões, ou você prefere não passar? Você prefere que eu te livre da cova dos leões? Provavelmente Daniel teria respondido: ai, Deus me livre, eu não quero precisar entrar na cova dos leões. Mas como ele entrou e como ele passou por isso,
ele saiu fortalecido. O nome do Senhor foi exaltado. Então, às vezes, a gente prefere sair, ser privado, ser poupado de certas lutas. Mas se a gente passar por alguma luta, se o Senhor permitir que alguma luta chegue até nós, né? Se nós estamos em retidão, em fidelidade ao Senhor, e nós estamos passando por uma luta, pode ter a certeza que o Senhor está com você, que o Senhor está conosco, e essa luta é para gerar crescimento, é para gerar glória para o nome do Senhor, é para nos fortalecer, é para gerar em nós empatia pelo próximo, né? É para a gente poder testemunhar o nome do Senhor e sairmos muito mais fortalecidos. Que o Senhor continue te abençoando, ministrando no seu coração, te enchendo da presença dele, e que você seja fortalecido dia após dia na presença de Deus, em nome de Jesus.